Tcharam! Olá, tudo bem? Eu gosto de cor, eu gosto de coisas que me dizem coisas, né? Tudo que eu olhar aqui eu lembro de uma coisa. Agora que eu vi que você colocou aqui, que eu trouxe pra você. Olha este quarto com esse tapete na cabeceira. Eu vou desmaiar. Ela é muito chique, sua mãe quer. Uau, olha o tamanho da cozinha. Isso aqui é pra chegar e se jogar, entendeu? Esse é do Marrocos também, que eu trouxe na mão. Ai, meu Deus, que coisa linda. E agora assim, me conta, você quebrou o apartamento inteiro para reformar? Foi. Quando eu mostro uma casa para vocês, que eu apresento as pessoas para vocês, eu tô querendo que você olhe para sua casa e se enxergue dentro de como você habita a sua casa. Assistir o Luffy é a melhor coisa. Não é pra puxar saco nem nada, mas eu tô sendo bem honesta. Uma pessoa que sempre mostra uma coisa bonita, você vai vendo, você tem que aprender. Que coisa mais amada, meu Deus. Oiê, olha aí eu aí de novo num prédio antigo, maravilhoso, lindo. E eu estou trazendo você comigo pra gente visitar mais um apartamento. Que saudade de estar sempre junto com você. E olha que graça essa arte, toda feita aqui em pedra, olha. É bem típico dos apartamentos, né, dos prédios antigos, e isso é uma coisa muito gostosa de quem está planejando aí prédios, viu? Lembre-se de sempre trazer arte para dentro, para as entradas dos prédios. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, pessoal. Nós vamos visitar hoje a Evelyn e a Sofia. E a Sofia é filha da Evelyn. E aí eu tô louco para perguntar um monte de coisas desse apartamento, mas antes eu quero te falar uma coisa muito legal. Vamos prestar atenção nesse apartamento, porque na hora que eu sair de lá, que eu der tchau, gente, aí eu vou conversar com vocês as coisas assim que eu gostei, ou se eu não gostei, mentira, eu sempre gosto, mas sei lá, né? A gente não tem esse costume de ir na casa da pessoa e depois ficar comentando o que a gente gostou. Vamos fazer essa conversa hoje no final do vídeo? Então assiste tudo, tá? Pra gente poder conversar e analisar esse vídeo maravilhoso. Claro que você sempre tem muito mais vantagem se você é inscrito no canal, porque daí você recebe a notificação quando eu te chamo. Então inscreva-se no canal, ativa o sininho. E aí você segue sempre recebendo as notificações e me acompanhando direto, porque são casas muito legais, você não vai perder nenhuma, né? Tá bom? Posso virar a câmera? Vamos lá visitar esse apartamento? Olha lá e depois a gente conversa no final, vamos! Ai, que lindo! Gente, é tudo vermelho, que lindo! Uau! Olha que impacto já aqui na entrada, tem um sino! Não, já gostei dessa casa! Olha aqui o lustre de chegada. Gente, olha, eu vi que tem uma coisa escrita ali, mas eu vou perguntar para elas na hora. Que demais, gente. Bom, vocês já sentiram que é o tipo de casa que a gente ama, né? Dourado com vermelho. Você acha que eu vou fazer o quê? Bater uma campainha ou bater o sino? Tcharam! Evelyn! Sofia! Cadê elas? Tcharam! Olá, tudo bem? Obrigado. De casinha. Eu já tô apaixonado pela entrada hoje. Que linda! Uai, menina, Seu quase pirei quando eu vi isso. Sino, eu falei, elas são das nossas mesmo. Ei, tudo bem? Tudo bem? Ai, que delícia. Vamos fazer aquela pausinha pra botar o microfone? Agora, devidamente microfonadas. Gente, já estava aqui no maior bate-papo, né? Você é jornalista, você falou? Sou jornalista, estou aposentada, mas sou jornalista a vida inteira. Aí você estava doida querendo saber se eu tinha roteiro quando eu chego na casa? Sim, né? Se tem roteiro. Se pensou em alguma coisinha, mas é ótimo, assim, sem ter roteiro nenhum, porque você vai tendo surpresas, eu acho, né? É assim, porque eu fico pensando, sabe? Por que todo mundo que está me assistindo pode ter surpresa e eu não? Sim. E quando a pessoa que produz tem surpresa, a surpresa parece maior. Igual quando joga uma casca de banana no pé de alguém no teatro, a pessoa faz assim, sem ela esperar. Que isso? Uma casca de banana, isso aconteceu comigo. Aqui, eu nem cheguei, já estou apaixonado pela pessoa, tá? Então vamos continuar aqui. Gente, essa entrada, não dá para você chegar nessa casa e já não ficar apaixonado por esse impacto dourado, com vermelho, com obra de arte que eu não li ali, fiquei esperando para a gente saber dessa obra junto. Me conta. Um trabalho em vidro. Eu tive um ateliê de vidro com o pai da Sofia por uns 25 anos. Então, tudo que você vê de vidro aqui nessa casa provavelmente vai ter sido produzido pela gente. Que demais. E ali é uma poesia sobre casa.
que a casa te De um oferece, livro que é maravilhoso. maravilhoso. Que legal. Vamos ler? Uma casa contínua ou continua, o tempo a atravessa. Às vezes, por tudo, a esquecemos. Voltamos a ela hesitantes. Casa, você me aceita de volta? Uma casa sempre diz sim. Ela ouve, nós ouvimos, ela quer mais de nós a descobrimos, cobrimos, reviramos, quebramos, nós a amamos. Uma casa sempre continua, uma casa dá muito mais, sempre, do que pedimos a ela. Não é fantástico? E uma casa de arquiteta, de mãe de arquiteta, isso aí não é tudo? Que uma casa sempre quer da gente, a gente quer mudar a casa sempre. Eu mudo todo dia. Ela muda, eu ia até falar pra você, ela falar isso, que como tá aqui hoje, semana que vem talvez não esteja mais, daqui um mês Toca ela vai aqui. mudando as coisas do Ela é lugar. das nossas, gente, olha aí. Os amigos do meu filho vêm aqui e falam assim, mas isso aqui estava aqui, eu nunca tinha visto isso. E você é arquiteta, aliás, Sou arquiteta. gente, você me chamou a atenção no Instagram quando eu vi suas coisas, por isso que eu cheguei aqui, né? Obrigada. Que legal. Fico muito honrada. Não é? E ela é Pois maravilhosa, é, e aí aqui talentosa, a gente né? quebrou tudo. Aqui É. era tudo. Aqui, a primeira coisa que a gente quebrou foi essa parede. Aqui pra- tinha uma parede? Tinha. É, tudo Tinha. aqueles rolzinhos. Meio escuro. E olha que demais, né? Porque daí você trouxe transparência, trouxe a luz natural e essa estátua, que eu tô doido pra ver ela de frente, ela já é um impacto, né? Exato. Isso ela cria um... É. Cheguei. E esse lustre aqui? Esse lustre é produção do pai da Sofia, de muitos anos. Ficava no meu jardim, para você ver as coisas. Sai do que jardim, legal. vai para dentro de casa, sai de dentro, vai para a cozinha, da sala pro quarto, enfim. Ele de cobre, ele todo de cobre. E depois foram penduradas essas peças aí para dar uma loucura assim a mais. Oxa, adorei. Gente, então vamos entrar nessa casa toda de taquinho. Aliás, esse prédio é um prédio antigo, né? Ele é o quê? De 1950, 60? Acho que é 60. É, eu acho que é 60. Dá licença, casa. Essa aqui, quando você entrava, você dava de cara com uma porta de cozinha aqui. Que a Sofia eliminou, porque olha esse hall, que coisa linda. E o chão, você... Gente, é enorme. Gente, senta, tá? Que nós vamos agora ver essa casa inteira, não vamos? Você quer andar e depois você volta para a sala ou você quer... Acho que é Eu melhor quero, começar ser, pela eu quero ser sala. conduzido. Você quer ser conduzido? Eu quero ser conduzido. E olha aqui, gente, é uma cor mostarda que fez o teto. E olha ali, a gente já vai voltar aí, tá? Para conversar com você. Mas eu quero te perguntar essa escolha de cores. A gente meio que tentou trazer as cores que a gente tinha na nossa casa de Brasília. Aliás, esse apartamento todo, a gente tentando trazer a nossa casa de Brasília, onde né, eu nasci, onde eu vivi a vida toda, pra cá. Então foi um trabalho difícil, porque a casa era muito maior. E aí a gente tentou encaixar aqui tudo. E a casa era amarela, então, e a cor favorita dela, se você encontrar ela na rua, ela tá sempre... Hoje ela não tá, mas normalmente tá de vermelho. Mas tá quase. Eu adoro amarelo, gente, adoro amarelo. Amo. E é uma cor difícil, porque quando eu lembro que quando a gente pintou, o povo, mas vai ser amarelo mesmo? Vai Gente, ser Mas ele é um vermelho mostarda, lá né? em casa as portas tinha amarelo, tinha lilás, tinha vermelho em menos escala, em menor escala, entendeu? Mas eu adoro amarelo. Amarelo levanta qualquer coisa, É né? verdade. E aqui vocês usaram vermelho ou terra, não sei aqui, acho que é vermelho. Não, vermelho. Um vermelho, aí tem lá a cômoda, Amarelo. a bolsa, o coração. Ah, Quer bolsa, dizer, eu não tinha percebido. A gente começa a ver toda essa linguagem. Agora, o piso é uma obra de É arte um mosaico, que se estende né? até lá O em piso é um cima. mosaico, esse aqui é um mosaico, ali é um mosaico de jarros. É muito bonito. Então, vamos entrar aqui na sala já cheia de tapetes que eu amo. Ai, olha aqui. A gente... Oi, Marrocos. Então vamos exatamente. chegar. Oi, Marrocos. Esse aqui é para chegar e se jogar, entendeu? Esse é do Marrocos também, que eu trouxe na mão. Eu deixei aceso porque aqui todo mundo bate a cabeça, menos Esse apartamento foi feito para você, eu. né? Foi feito para mim, exato. Agora me conta uma coisa, você também tá com um vestido que é de viagem, né? Sim, eu Olha. acabei de voltar do Vietnã, comprei esse vestido bordado à mão maravilhoso, trouxe um monte de peças dessa loja. Olha. Incrível. É muito lindo. Olha isso, gente, uma casa com tapetes que a gente já é recebido por uma coisa muito importante, que é gosto por viagens e trabalhos manuais, né? Eu falo que se eu tiver que mudar para algum lugar e não puder levar nada, eu levo só os tapetes. É verdade. Os tapetes eu não deixo para trás de jeito nenhum. Pra entendeu? fazer a Amo. mudança pra cá, ela mandou fazer umas caixas de madeira, de MDF, né, mas de madeira, pra colocar os tapetes dentro, pra trazer pra cá. Essa casa é minha cara, vou morar aqui, tá? Porque olha aqui a quantidade de tapetes Não, incríveis e elementos. E aí você vira pra cá, tcharam, é da Tailândia? De onde é? Esse aqui eu comprei no Brasil, mas é uma Shiva. Olha isso.
Gente, você E trouxe na até... nossa casa de Brasília, ele já ficava num nicho muito importante da sala. Então, quando a gente trouxe para cá, a gente quis criar também de novo o lugar dele, que é o lugar que a gente coloca as moedas de todos os lugares que a gente vai no mundo. Sim, aqui tem moeda do mundo inteiro, entendeu? Você pode jogar uma moeda e fazer um pedido que essa Shiva aqui, ela é danada, viu? Ela traz e ela realiza. Ela traz e ela realiza. Que lindo. Agora, isso aqui em cima, eu vou te contar, é uma história inacreditável. Isso aqui, não sei se você é mineiro, né? Eu já saquei. Então, como você já sacou, né? O que é isso aí? Escreve aí, gente. Vocês já sacaram também? 3, 2, 1. É uma cama. É, o pé de uma cama. O tamanho certinho. Não, mas exatamente o mesmo tamanho. Que loucura. Aí eu fiquei assim, não, isso tem que ficar aqui. Eu botei e falei, não, mas eu acho que vai tirar com a modernidade da coisa, vai ficar estranho e tal. Depois eu falei, mas não tá estranho, tá bem mineiro, tá parecendo negócio de confessionário, não tá parecendo negócio de confessionário? Parece o que a gente vê mesmo nas viagens lá na Ásia, que a gente tem mesmo um lugar especial, né, para as imagens. Para negócio de confessionário. Aí eu amei a história. E esse paninho que tá aí tem, assim, 30 anos que eu trouxe do norte da Índia, lá da cidade do Dalai Lama. Exatamente. Da Dharamsala. Ou seja, essa história de viajar o mundo e trazer objetos para dentro de casa já é uma história antiga de família. É uma história antiga de família. É uma história antiga de família. E essa coisa de trazer coisa da avó, da fazenda da avó, da tia, do não sei o quê. Mudar de uma casa, lá em casa todo mundo é mudador. Ótimo. Minha irmã já construiu não sei quantas casas, a outra já mudou dali. Então todo mundo vai levando um pedaço da história, vai levando, puxando um fio da história, entendeu? Sim. E olha aqui, gente, tem gente que eu já estou até vendo, o Alexandre vai surtar quando vê isso aqui, porque é o sonho dele fazer uma salinha assim. Mas é bom demais, você chega, você deita, né? É. Agora tem uma coisa que você não viu, que você não viu, que é isso. Você viu? O meu olho faz curva, ele já tá... Seu olho faz curva e corre, né? Me conta dessa cadeira pendurada, vaso aqui. Era um jogo de cadeira dessas que eu tinha, que foi acabando, e ficou essa. Aí um dia eu falei assim, gente, preciso de uma cadeira para os espíritos aqui nessa casa. E pendurei ela lá em cima, pintei ela de dourado. E aí, quando eu vim para cá, eu falei, vou levar minha cadeira, né? Não vou Isso deixar era uma coisa cadeira icônica, assim, na casa. Todo mundo entrava, meus amigos, quando eu era pequena, entrava e ficava, gente, que cadeira é essa pendurada lá no alto? Que legal. E é legal saber que a história continua em um espaço diferente. E aí abre uma discussão e uma conversa legal para a gente ter. Principalmente você também que faz, né, muitas casas de muitas pessoas. O que é o habitar uma casa? Né? Porque muita gente hoje em dia tem confundido habitar com decorar bonito. Sim, deixar igual na loja, mas não significa aquela nada. decoração da loja. Tudo certinho, tudo bonitinho, o bege combinando com o branco combinando com o azul clarinho. Eu gosto de cor, eu gosto de coisas que me dizem coisas, né? Tudo que eu olhar aqui eu lembro de uma coisa. Agora que eu vi que você colocou aqui, que eu trouxe pra você de Londres agora. Que legal. Olha que linda essa cruz. Eu adoro cruzes. Você vai ver cruzes pela casa. Não que eu seja extremamente católica, mas eu tive uma educação católica. E eu gosto do budismo, eu gosto da religião católica, eu gosto do espiritismo. Da espiritualidade, né? Eu gosto da espiritualidade. Essa energia que nós temos, por exemplo. Eu nunca te vi antes e quero te abraçar. Eu também. Gente, ela não é das nossas. Você é muito das nossas pessoas, você sabe disso. Graças a Deus. Então, a gente tem discutido muito, gente, sobre essa questão do habitar, que é pra gente entender que quando eu mostro uma casa para vocês, que eu apresento as pessoas para vocês, eu tô querendo que você olhe para sua casa e se enxergue dentro de como você habita a sua casa. Sim. Como que a sua casa conversa com você? Bela e não lição. dizer para assim, se isso é bonito, se não é bonito, se eu teria, se eu não teria, por que ela tem, por que eu não tenho? Não, a gente entra numa discussão de se harmonizar com a nossa casa para que a gente se sinta feliz dentro do lugar que a gente está construindo, que é cheio das nossas histórias, não é isso? Isso é uma frase maravilhosa, se harmonizar com a sua casa. Eu estou totalmente harmonizada com a minha casa, se bem que todo dia eu acho que eu tenho que mudar uma coisa de lugar. Porque eu sou harmonia em movimento. Olha só que ótimo, várias referências de viagem, cada história que a gente está vendo aqui. A África está presente, né? A África, essas máscaras.
que são lindas, e já vi que vocês viram alguma coisa vermelha e amarela, você já quer trazer para casa. Nem que seja a capa do livro, né? Não, e agora no Vietnã eu percebi que faz muito sentido. Exato, eu acho que eu morei em outra vida. Eu acho que eu morei em outra vida. A Sofia trouxe um livro para mim que eu nem acabei de ver, gente. Vermelho e amarelo é a representação da realeza lá. Eu morei em outra vida no Vietnã, não é possível. É possível. Gente, fizeram um livro da sua casa? Olha, gente, que coisa maravilhosa, muito maravilhosa. Olha essa coisa azul clarinha que também. Lindo esse livro. Eu nem tive tempo de capturar ele, olhar ele chegar, todo. Né? Eu já conversei com a Sofia, ela estava lá fora, minha filha. A gente chegou e já veio gravando. Agora me conta dessa exposição de arte que a gente está vendo aqui nessa parede. Essa exposição de arte foi eu que ano passado endoidei e resolvi começar a pintar. Olha ela. E aí comecei a pintar. Olha aqui, mais um... Tudo aqui é muito convidativo para que você se jogue, né? Não é muito assim de ficar retinho. Isso sabe o que traz a sensação? De que a gente já é amigo. Você está preparado para receber pessoas para ficarem à vontade, né? Exatamente. Essa aqui foi a cama da Sofia quando a Sofia era pequena. Ai, que ótimo. Aí passou um tempo na minha sala, numa das salas lá, e eu resolvi trazer, porque ela cabe em qualquer lugar, ela entra em qualquer lugar. E você está vendo como uma cama pode ser uma chaise agora, né? E isso aqui, eu jamais poderia deixar para trás. A Sofia trouxe de uma viagem. Ela me ligou durante 3 dias que ela ia na fábrica que eles faziam e falava: mãe, só tem coisa linda aqui, mãe, eu não sei qual que eu escolho, e é tudo muito lindo, e é tudo muito caro. Aonde que é, Sofia? No Mianmar. Eu já fui, maravilhoso. Maravilhoso, né? Fomos na pequena brecha em que dava para ir, que hoje em dia já não dá mais para ir. Não, e olha a leveza, você pensa que é uma coisa pesada. Não, é de quê? Eu acho que é bambu dentro, eles fazem esse trabalho de laca por cima. Olha só que coisa. Linda. É super leve, mas é assim uma peça escandalosamente linda. Olha os detalhes, né? Nossa. E a cor amarela está aqui. Que olhar, hein? A pessoa tem um olhar, né? Ela me ensinou que quando vai viajar, quando eu comecei a viajar quando eu era novinha, eu ficava comprando um monte de cacareco. Ótima. Chaveiro, copinho de shot, sabe aquelas porcariazinhas de souvenir? E aí ela falava, para de comprar tantas coisas pra dar um monte de gente que nem, depois perde. Ela falou, vai, usa seu dinheiro, escolhe uma peça, uma coisa interessante e volta com essa coisa, vai ficar pra sempre na sua casa. E aí, desde então, a gente fez isso. Ô, gente, é o seguinte, eu posso te pedir uma coisa? Quer ser minha amiga pra sempre? Não, gente, olha, esse é o pensamento real, porque são as coisas que realmente têm que fazer diferença, como isso aqui é eterno, né? Exato, é eterno, é maravilhoso. E essa coleção de vasos que eu tô apaixonado aqui? Meu filho, essa é outra coisa. Você não acredita que esses vasos estavam assim lá em casa, um no jardim, um na cozinha, um jogado por ali. Quando eles vieram para cá, eu não sei o que aconteceu, um milagre, eles se juntaram todos aqui em cima dessa mesa. Eles colocaram aqui para esperar para onde você ia botar e ficou bom. Eles ficaram aqui, e aí eles estavam sujos, eles estavam acabados, eles estavam... A pintura, eu dei uma geral neles, entendeu? Lixei, pintei, fiz pátina. E esse aqui eu fiz dentro, ó. Foi você que fez, que legal. Maravilhoso. Eu também fiz. A Sofia também fez um pouco. Disso. Eu chamava todo mundo para fazer um pouco. Vem aqui, mano. Olha como vem uma história quando a gente coloca as coleções juntas, como elas ganham força, né? Então aqui a coleção toda junta, ela ganhou uma força de instalação. Isso, porque lá ficava, no jardim tinha muito vaso, tinha vaso imenso que não dava para trazer para cá, entendeu? Gente, olha o pé da poltrona e esse tapete que eu tô completamente apaixonado, eu sou doido por tapete. Esse também trouxe do Marrocos. Esse aqui é marroquino. Nossa, mas esse aqui você teve que despachar uma mala inteira, né? Porque é enorme. Uma mala inteira. Esse aqui é marroquino, aquele lá é turco, o outro de lá é iraniano. Aquele ali como é que chama? Tipo, perto do Afeganistão? Ou esse é Afeganistão? Me conta uma coisa aqui para quem está assistindo a gente aprender com o que a gente está vendo. Como que a pessoa desenvolve o olhar para a escolha dessa uma coisa que vai fazer diferença? Necessita tempo. Referências? Sim, referências é sempre bom, né? Mas necessita tempo, ela fazendo aquilo ao longo do tempo, ela tem que ficar olhando as coisas, ela tem que aprender a gostar, porque tem gente que chama arquiteta, chama decoradora e fala, faz aí.
Mas tem gente que não tem noção de como é que faz e vai aprendendo. Então, viaja, Tem vai na casa de um curiosidade. amigo, assiste o Luffy, principalmente. Assistir o Luffy é a melhor coisa. Não é para puxar saco nem nada, mas eu tô sendo bem honesta. Uma pessoa que sempre mostra uma coisa bonita, você vai vendo, você tem que aprender alguma E tem uma coisa. dica boa também da coisa da viagem, que você já me dá há muito tempo. Que é quando você chega num país novo, um lugar muito diferente, que você não sabe exatamente o que é a coisa legal que você vai ver de lá, você vai numa loja de um hotel mais caro que tiver, e o que tiver vendendo lá, não que você vai ter que comprar nessa loja, mas você vai entender mais ou menos se é uma peça de madeira, se é uma peça de cobre, o que é mais ou menos, ou é uma roupa. Lá no Vietnã eu entendi que era roupa, eu falei, eu vou gastar meu dinheiro comprando a roupa bordada à mão, que eu achei maravilhosa. Essa dica é maravilhosa. É muito boa essa dica. As pulseiras. Na Índia eu fiz isso também. Pode ir no hotel chique ou nas lojas mais chiques, só para ver. Nas lojas de hotel 5 estrelas. Você vai lá e você vai ver a pulseira que tem lá, o anel que tem lá, pergunta o preço, $2.000, $3.000. Aí você vai lá no mercado, onde é o mercado tal? Você vai. Eu adoro mercado. Eu nasci no mercado, eu conto as tendas. Sim, eu conto as tendas e quero voltar no outro dia. Então, você vai ver que lá você vai achar aquelas coisas que você vai procurar, que o preço é outro preço. E você já vai ter o olhar da qualidade também. Sim, que não é claro, gente, da qualidade, você não qualquer achou que você estava visitando uma casa, mas você está tendo uma aula de como você entrar dentro da sua casa com a sua alma e começar a parar de gastar com besteira, né? Parar de gastar e desenvolver a sua história para trazer realmente você através dos objetos. E você se sentir bem depois, onde você está lembrando, olhando cada uma das coisas e lembrando, né? Olha, gente, até a tesoura maravilhosa. Essa tesoura foi do meu pai. Ele trabalhava com meu pai era alfaiate. Ele tinha uma loja, era alfaiate, é do meu pai. Por isso que ela é chique, tá, gente? Você acha? Olha, então vamos rodar mais essa casa, porque eu já tô assim, habitando a sua casa também, tá? Ó, vou botar aqui. É linda essa mesa, hein? Então, eu queria falar isso para você. Essas duas mesas, essa coisa de transformar as coisas. Essa mesa já foi uma mesa de jantar, essa mesa já foi uma mesa de jantar. Num local pequeno, na minha casa. Uma mesa que tinha na Copa. Você vê que cabia duas. Quando eu era criança, era essa mesa uma. Então, cabia 6 pessoas aqui. É porque aqui parece pequeno, mas quando ela levanta, ela é uma mesa grande. Mas você cortou os pés. Eu cortei os pés porque quando você muda para um lugar, ou muda de sala, ou muda. Você adora uma mesa de pinho de riga, você jamais vai dar nem emprestar para ninguém. Você faz o quê? Corta o pé dela. Você precisa de uma mesa de centro e você só tem uma de jantar, você corta o pé dela. Eu fiz isso com as duas. E esses vídeos eu botei aqui em cima, porque essa mesa, ela estava caindo aos pedaços, a parte de cima dela. Ela era muito velha aqui em cima. Aí eu botei um vidro. Fiz os vidros de azulejo e fiz. Gente, olha só, tem cada objeto aqui que eu acho que assim, eu tenho que tirar passaporte para visitar essa casa. Isso aqui é de botar um. Como é que chama? Corão. O alcorão. Para levar em cima do camelo. Aí é uma bolsa, né? Uma bolsa que fica atravessada assim e o cara em cima do camelo. Legal, né? Foi você que comprou? Eu comprei. Nossa. No Marrocos, no deserto. O negócio é o seguinte, gente, antes de viajar, a gente precisa assistir esse vídeo várias vezes, tá? Pra gente se lembrar quando for viajar. E se você, agora é aquele momento que você podia recomendar e enviar esse vídeo para alguém assistir. Não é verdade? Porque é muito aprendizado. E a gente não tá nem na metade da casa. Gente, aí a gente vai seguir nesse piso maravilhoso e chegamos nessa mesa, que por enquanto tá assim. Um dia ela pode virar mesa de centro, hein? Cuidado. Nossa, essa é muito pesada e muito grande, né? Bom, mas numa casa gigante. Gente, olha isso, não dá. Eu tô com vontade de chorar, de tão linda que é essa casa. Tudo é de viagem. Isso aqui, a Sofia trouxe da África do Sul, né, Sofia? Pra mim, eu falei, Sofia, mãe, aí já tem muita coisa da África. Não, Sofia, tem que ter alguma coisa aí e tal. Aí ela estava numa loja lá, aí ela falou, mãe, não tem nada aqui. Eu falei, como que não tem nada? Tem que ter. Aí ela falou, não, tem um paninho aqui muito meio vagabundinho assim, mas muito simplesinho. Eu falei, esse que eu quero. Não, mas mãe, ele é muito simplesinho. Eu falei, Sofia, é esse que eu quero. Aí ela trouxe. Ela trouxe. Às vezes eu tô numa viagem, eu preciso da consultoria dela. Ainda lá, mãe, isso é bonito? Só pra ter certeza. Ela é maravilhoso, compra. Pode trazer. Vou começar a te ligar também. Sim, pode trazer.
E essa janela? É pinho de riga também? Essa janela tem o luz seguinte, por trás? como eu não tenho luz, Sim. eu botei a luz para eu não esquecer de te contar a história da janela. São pedaços, cada pedaço, porque a minha casa em Brasília, as janelas eram todas de pinho de riga. Pra você ter uma ideia, quando eu construí, foi um caminhão inteiro de janela e porta. Então, assim, cada pedaço desse era um pedaço que estava guardado lá durante muito tempo, que eu fui guardando, porque tudo que é pinho de riga, ou que é um pedaço de madeira que serve para alguma coisa, eu guardo. E quando eu vi, eu falei, eu tenho que levar um pedaço da casa, né, gente? Foi uma tristeza, uma choradeira. Aí eu trouxe os pedaços e aqui a gente, tá vendo que tá um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo. Sim. Eu montei no chão, chamei um marceneiro, que é um cara muito bom, e ele fez uma armação atrás, duas, uma no meio, uma maior, e botou iluminação para mim. À noite é que aparece, Que de dia lindo, não aparece. entendi. É como se fosse uma janela ensolarada atrás. Muito uma bonito. janela. Gente, vocês já viram todos os detalhezinhos aqui. E eu sei que todo mundo está querendo perguntar o que tem atrás dessa porta. Exatamente, o que tem atrás dessa cozinha? porta. Olha, eu vou te mostrar a Sofia detalhadinha. Gente, ela é muito aqui. chique. Sua mãe chiquérrima. Uau, olha o tamanho da cozinha. E vai ganhar um prêmio quem adivinhar a cor da cozinha. Amarela. Vermelho, azul e amarelo. Tem muita cor, né? Gente, que cozinha dos sonhos. E o pé direito aqui é uns 3 metros, não é? Acho que é um pouquinho menos, mas é bom. Gente, olha só. E aí, ó, quando você faz a porta comprida até em cima, ele parece mais alto ainda. Gente, que cozinha deliciosa. E a cozinha originalmente morria ali naquela viga. Então tinha só essa janelinha na cozinha, uma cozinha que subaproveitada. E aquela janela, aquele janelão lá era a lavanderia. A gente falou, não, vamos abrir tudo. Pode entrar? Pode, claro. Ô, gente, deixa eu falar um negócio. Eu tô completamente apaixonado pela energia da cozinha. É que você falou o negócio do amarelo, né? Também da energia. O amarelo levanta qualquer coisa, né? Olha aqui, aí, gente, vocês não sabem. A pessoa tem uns trem bordado, com certeza. Isso aqui é da onde, Minas? Esse aqui eu comprei numa feira em Cannes. Um dia, eu e a Sofia andando lá, fazia um sol, um calor no verão em Cannes, e eu falava, vamos ver as toalhas aqui na feira. Mãe, vou embora, eu tô sentindo calor. Mas eu falei, não vou embora, tá te entregando, né? Não vou embora. Eu novinha, só queria ir pra cá. Não, vamos ver todas as feiras, vamos ver Bom, aí eu comprei essa toalha e botei aqui em sua homenagem hoje. Ó. Ai, que amor. Gente, além de ter essa homenagem, vocês escutaram o que a Sofia falou, sem querer? Eu novinha e ela lá vendo. Significa, olha quantos anos você tem quando você compra alguma coisa que é boa, que é bacana, que tem história, não é? Tudo aqui Esses bordados são uma loucura. Agora, o Luffy, esse bolo, você vai ver só depois. Só depois. Adoro. Olha aqui, depois gente. Eu te conto. Gente, todo mundo fica apaixonado quem me recebe assim, sabia? Porque a gente, né? A gente toca aqui, pessoas, amor. A gente tem essa história de carinho, de visitar a casa. Só que ali, ó, vamos contando cruzes, tá? Ó, aqui veio o azul, que ela comentou do azul, olha aqui com o amarelo, e olha aqui, que legal. Isso aqui um dia foi pensado para ser horta, e depois você desistiu e foi. Já foi tudo aí. Aí eu já plantei ervas. Aí, quando as ervas morrem, eu planto de novo. Já aí pé de limão, mano. Já plantei pé de limão, já plantei flores, já plantei tudo. E o tanque fica aqui, ó, a mostra, você fica vendo toda essa história, mas na hora de pendurar, você deve pendurar lá dentro. Sei lá, onde você pendura roupa? Eu penduro aí uma ou outra, porque eu seco na máquina. Ah, nesse negócio aqui que você pendura? A gente com mandou cabide? fazer isso. E aí, realmente, você vê de lá, essa parte tá mais escondidinha. E tem um tanque aí dentro de um quartinho bem pequenininho aí, que você nem precisa entrar, porque você vai cair duro pra trás, pra bagunça. Olha aqui, gente, do nada eu tive uma ideia, eu vou fazer isso aqui em casa, você vai saber que eu copiei, tá? Porque isso aqui ficou muito legal, simples. E agora, assim, me conta, você quebrou o apartamento inteiro pra reformar? Foi, aqui, pra cá... pra cá era um quartinho, esse quartinho que ninguém usa mais. Pra cá era a lavanderia, então quando eu vi essa janela tem acho que 6 metros, eu falei, gente, a cozinha tem que ficar Você imagina aqui. A cozinha era escura e a área clara. Exato, enfim. E aí a gente tinha a questão de estar saindo de uma casa que tinha uma despensa gigante, que tinha um lugar de louceiro gigante, e a gente precisava resolver isso. Então a gente criou essas duas
esses dois ambientes. Que no caso era um quarto aqui, e aí virou armário. Exato, aí virou esse armário que você entra, então aqui é a despensa, não tá Dá arrumada. pra você morar aí Vai ver a dentro. bonequinha da Anitta. Eu tô vendo a bonequinha lá, que amor. Eu adoro decoração junto com utilitários. Coisa Aliás, aleatória. aqui é cheio de decoração mesmo, junto com comida, junto com tudo. Isso aí é uma loucura. Mostra lá o louceiro, mãe. Deixa eu ver. E ficou linda essa cor, né? Esse é um vermelho mais fechado. Olha lá, vários vidros. A bagunça. Olha, ela tá chamando de bagunça porque ela quer elogio, gente. Então escreve elogios aí no comentários pra ela. Isso é uma coisa muito, muito boa para todo mundo ter, lugar de botar as bandejas, gente. Às vezes tem uma casa gigante que não tem lugar de botar bandeja. A minha não tem. Não, Não, vou fazer. porque eu adoro, porque assim, bandeja é um negócio, eu tenho um monte de bandeja. Tá certo. Mas aí, e também você coloca precisa. os jogos americanos. É, também, né? exato, você coloca bandeja, você coloca, enfim. Amei, gente. E a história aqui das coleções também, que vocês citaram, Ah, aqui, quando você teve essa ideia, foi bem legal. Acho que foi na Casa Cor que você viu. Foi na Casa Cor, Luffy, nós chegamos na Casa Cor, aí eu vi uma cozinha toda moderna, tal, lá, e em cima a mulher tinha botado um monte de coisa velha, assim, tipo isso aí. Uhum. Aí eu falei, será que eu tenho umas peças que eu não uso que dá pra fazer isso lá? Será? Pensei que eu tivesse que eu ia achar umas 4. Quando eu cheguei aqui, que eu comecei a catar, que coisa que eu não usava, saleiro, aquele negócio ali que era de pegar fubá, de pegar fubá antigamente. Comida no grão, né? Lembra? Coisa de prata que tá estragada, a parte de baixo não tem. Mas aí que eu botei, eu falei, nunca mais tiro. Você pode ter moderno, mas você tem uma instalação, que foi a mesma coisa que a gente falou dos Sim, vasos, né? sim. Quando você coloca todos eles juntos, ganha esse ar de instalação de Sim. arte. Vamos lá ver lá Vai dentro? ajudar, vamos. Acho que pode vir por aqui. Ou você quer passar de Ah, novo na dá? sala? Olha, tudo comunicado. Eu amo esse apartamento que dá pra Você dar não uma viu volta. aquele quadro ali atrás, ó, louco? Foi você que pintou? Foi o Caetano, meu filho. Ah, que legal. Então quer dizer que a família é toda cheia de artistas, é isso? A família cheia de artistas. Esse Parabéns, quadro Caetano. É muito louco. Ele Ela, gente, você sabe que você vai ter uma legião de fãs agora no meu canal, porque as pessoas vão te adorar, né? Você sabe. Ai, que ótimo. Não tem como. Quer ver o lavabo? Olha que linda Quer ver cor, o gente. lavabo? Que O fica. lavabo Claro que eu pequenininho. quero ver tudo. Mínimo, lavar bem Tudo. mínimo. Ah, mas ele tem textura. Então, isso aqui isso é é legal. legal. Isso aqui é a lembrança da minha casa. É a única casa que eu pintei com cal. O único o cômodo que eu pintei com cal. Na minha casa era tudo com cal. É bonito, né? Fora e dentro. Eu Uhum. gosto desse acabamento rústico. Você sabe que lá em casa é tudo assim, né? Com cal? Não, E eu aqui- pintei com e tinta aqui- mesmo, mas é assim com textura. Que lindo. Mas cal é muito bom, gente. É bom. Cal é maravilhoso. A textura fica bonita. É super barato. Agora os donos de tinta vão querer me matar. Vai nada. É super barato. A gente está fazendo um programa para quem está fazendo a casa. Se é barato, me interessa. Então, eu acho cal o máximo. Uau! Ô, De Sofia. novo as coleções. As coleções. Deixa eu te falar, que legal, né? Olha quem você tem puxado. Olha Sim, isso. tem Que muita coisa mais sorte. amada, meu Deus. Esses corações são mexicanos. São lindos que eu comprei. Veio no navio. Isso aqui Não, é coisa esse é de outra. isso aqui é resto Não, de México- coisa da coisa de vidro. De vidro. Que a gente Ah, que usava lindo. para botar dentro das peças, tá vendo? Dentro das peças Ah. tem sempre uma coisa. Sim. Gente, eu tô muito Pedacinho. apaixonado. E aí, você tem panos pendurados na parede. Essa que solução é genial, Ai. porque você não consegue colocar todos abertos, né? E você coloca assim. Exato. E aí, aqui era um quarto que foi transformado em escritório. Quando a gente comprou já era assim. Esse chão aqui é porque tinha uma faixa cinza que ninguém sabia a solução Sim. para ela. E um dia a gente resolveu pintar. A Sofia pintou, eu pintei, É. o Cláudio Cada um pintou. pintou. E cada um aí, pintou que um cor que pedaço. elas escolheram para pintar? Ah, pois é. E essa mesa, menina do céu, que linda. Essa mesa é daquelas que é fácil de carregar, porque ela solta toda. Sim, as Isso aí malinhas lá em cima. Aquelas malinhas são do Vale de Jequitinhonha. Ai, que demais. Olha São as lindas máscaras aquelas também. malas. Que eu comprei, elas vieram aquelas cinzas, né? Aquelas bege, bem que usavam antigamente, né? E aí só que eu pintei elas. Ah, então essa Quando eu coisa fui no Vale de da arte. Jequitinhonha, quando eu fui no Vale, eu fiquei doida. Eu comprei umas 30 malas dessas, pintei todas, vendi todas. Então, a sua mãe, aquela pessoa assim, né? Ela vê uma cruz, ela compra 300. Ela vê uma mala, ela compra Sim. 200. Ela gostei. Se valer a pena. Não, quando ela voltou da Índia, eles trouxeram tantas coisas que eles chegaram, venderam e compraram um carro na época. Entendi, você faz negócios com as coisas. Vou começar a fazer isso. É muito bom, você pode fazer mesmo. Posso mesmo. Você pode fazer mesmo.
E aí aqui veio esse tom de azul com as portas amarelas. Tá parecendo que eu tô lá no interior de Minas. Sim. Não é? O que é aqui? Banheiro? Aqui é o quarto do meu filho que tá dormindo, um caos. Aqui o banheiro dele, que é um caos, que eu não te aconselho A entrar, a gente nem vai entrar, que agora eu só quero ver a coisa arrumada. Sim, então, pois é, um caos. Aqui o meu quarto e aqui meu ateliê que tá muito arrumadinho, porque eu tirei tudo para limpar esses dias. Mas antes eu quero falar desse anjo maravilhoso que abençoando todo mundo que passa. Pois é, a espiritualidade tá sempre me rodeando. Sim. Vamos ver seu ateliê. Me rondando. O ateliê nem tá cama. parecendo que alguém trabalha, porque tá tão arrumado que normalmente é o caos. Esse aqui é o pé da cama que sobrou de lá. Olha o tatame dela. Sim, Gente, peraí, tem gente que coloca papelão no chão. Sim, e tem gente que faz uma instalação de arte de papelão no chão. Isso é a coisa mais legal que eu já vi. Por que você botou para não cair tinta e como é que você teve essa ideia de fazer essa... Porque eu fui colando, né? Quando eu fui colando, eu vi que tava torto, aí botei aqui. Aí eu falei, dá pra ficar torto, então vou botando torto, aí botei um outro tortinho ali, aí vai ficando, vai virar uma criatividade. Todo mundo agora vai parar aí, nesse momento que eu estou mostrando um papelão no chão, que em vez de ela escolher uma fita sem graça, ela escolheu uma fita azul e ela fez uma instalação de artes aqui no papelão para não pingar a tinta no chão. Depois dessa, você precisa se inscrever no canal. Não tem como, porque você já sacou que eu não te mostro casos assim quaisquer, nem pessoas quaisquer. Então você pode se inscrever no canal agora, ativar o sininho, compartilhar, virar membros, vai ver tudo depois desse papelão. Não é verdade? Não é? É verdade. E, por exemplo, também, isso aqui, foi achado no galinheiro da fazenda do meu pai. Tá brincando. Aí eu peguei pra mim, minha mãe falou, mas você vai fazer esse negócio velho? Aí, não tinha porta. Era aquela gradezinha de galinheiro. Não tinha porta, só tinha essa parte aqui do armário, tá? Tinha essa parte que antigamente era um lugar de pendurar casacos, tá vendo? Bem antigo. Então não tinha prateleira também. Não tinha prateleira. Eu botei as prateleiras e aí eu falei assim, tá vendo que tem um desenho aqui? Sim, tô. Eu mandei fazer o ferro. Perguntei, mãe, como que era originalmente isso? Minha filha, não faço ideia de como era isso. Pai, como que era isso? Não sei. Aí eu inventei, fiz a porta, botei vidro aqui e fiz o mesmo desenho. Olha este quarto com esse tapete na cabeceira, eu vou desmaiar. Que coisa mais linda! Ainda você ainda colocou uma cortininha vermelha. Engraçado. Eu não tô aguentando. Que lindo que ficou. É um quilim, né? Olha isso. Esse aí foi aquele que eu trouxe pra você, né? E depois te tomei? Provavelmente. Já gostei mais ainda. Eu acho que eu trouxe pra Sofia, eu tomei porque ela tava deixando pegar sol na casa dela. E aí eu falei, não, você não vai estragar o tapete, não. Quando você estiver curtindo, eu te dou ele de volta. Verdade, agora nunca mais, porque tá lindo. Gente, aí as almofadas que já são também no mesmo padrão. E o espelho, onde você arranjou esses espelhos? Então, eu tô esperando uma mesa mais alta pra botar ali, mas eu não acho. Esses dois eu comprei juntos na mesma época e tal. Porque esse não tem a cômoda, mas esse tem a cômoda, que tá lindo. E olha que legal a gente botar a cômoda de mesa lateral. Se a gente tem espaço, né? Isso é muito bom, porque tem umas menorzinhas também, né? Aqui, lá no passado, devia ter um ar-condicionado daqueles quadradões. Virou Exato. o quê? Eu altar, tirei, né? assim, na reforma, eu tirei e falei, deixa esse buraco aí que eu vou fazer alguma coisa. Aí botei meu Buda, esse Buda maravilhoso. Lindo. Esse aqui foi daquela viagem do Nepal. Que maravilhoso. Aí, agora eu quero convidar as pessoas para fazer uma coisa aqui comigo. Vem cá, gente. Vai seguindo aqui os tapetinhos. Olha, vamos ver se seu coração aguenta chegar ao final, porque o meu tá aqui explodindo. Olha esse. Eu sou doido com tapetinho. Olha que coisa. Não, maluco, né? Porque minha casa é toda cheia de tapete. Olha aqui que lindo. Bom. Esse aqui é da onde? Esse aqui é Marrocos também. Eu acho que foi a primeira vez que eu fui ao Marrocos. Olha pra você ver, gente. Vai vendo. E esses dois espelhos aqui? Esse espelho aqui era aquelas fotos de antigamente que era, como é que chama isso? Bombê. E como é que você fez o espelho arredondado? Eu tirei a foto, usei só o vidro que era bombê, o vidro chamava de bombê, aí mandei espelhar o vidro bombê.
Mentira! Por isso que ele é meio assim. Por isso que ele é assim. Gente, peraí. E aí Vamos voltar, porque as pessoas elas não devem ter entendido. Você lembra que tinha essa foto que ficava 2 pessoas ali? Pois é, ela não tirou tudo, ela tirou só a foto e ficou o vidro. E levou e pediu para a pessoa espelhar. O vidro, eu acho que é bombê o nome. Isso E depois eu maravilhoso. recuperei, eu pintei isso aqui, ele tá todo caindo nos pedaços, de vez em quando vai estragando, aí eu vou e recupero. Ele tá tão bonito assim, Eu sou uma desse recuperadora. jeito. Ela é recuperadora, Essa aqui, criativa. Porta de armário. Não era porta de armário essa aqui. Era uma porta de armário Você mandou que eu fazer mandei atrás. fazer isso aqui. Ai, meu Deus, que coisa linda. Uau. Aí tem vários clientes da Sofia que vê isso e falam, eu quero também. Eu também falo assim, quero. então você vai sair para comprar, procurar os espelhos, né? Porque não é tão fácil assim. Uma vida toda de espelho. De espelho. E isso é interessante, porque às vezes você quer montar tudo de uma vez, mas a questão nem tem graça quando você monta tudo de uma vez. Que o gostoso é você sair. O projeto era para ser um espelho bem grande, reto e normal, mas estava Mas tão... é muito mais legal, tão né? complicado que eu falei assim, muito mais legal. da Muita coisa, coisa. eu dei um... Olha isso, gente. Você não dá vontade de sair gritando. Olha que coisa mais Isso aí eu linda. trouxe lá do Pai de Gales. Porque é muito legal que você tem a modernidade, tá vendo? Ó, tudo muito Sim, moderno, tudo etc. funcional, e tal. tudo funcional, Mas com a pitada antiga, com a né? pitada da coisa. Olha esse também, que da lindo. coisa velha. Esse aí é... Eu Não, botei meu filho, só um dia pra ele me vai ver ser velho. atrás. Porque... E aí, a gente vai entrar nesse closet pra ver sua moda? Sim, Vamos? a minha moda você não acha Mais nada um tapetinho. Mais um tapetinho. Eu quero te contar a história daquele espelho lá. Aquele espelho lá é o seguinte, esses dormentes, essas, como é que fala, gente? Batente, não. Essas molduras aqui vieram daquela casa lá atrás da loja do meu pai, que tem, sei lá, 150 anos, que eu fiz a parte de um armário lá em Brasília. Só que sobraram essas, tá? Sobraram essas, eu sempre guardei, porque é madeira de lei, não sei o quê, não sei o quê. Aí, não sei porque, quando eu mudei pra cá, além daquelas portas da sala e de outros espelhos, eu trouxe só as molduras. Não medi nada, não sabia de nada, não sabia como é que ia ser closet. Sofia não tinha feito projeto, nada. Sofia fez o projeto, construímos o closet e esse buraco ficou aqui toda a vida. E esses negócios encostados ali no meu escritório. Aí um dia eu falei assim, gente, tá me parecendo que esse tamanho aqui bate lá. Será que bate? Não, parece um negócio. Eu cheguei aqui e medi, dá uma olhada. Não, ele foi feito pra cá, se você tivesse São 4 peças diferentes, tá vendo? Uma, Sim. 2, 3. Quando eu botei, aí chamei o cara para botar o espelho, eu pedi o cara para botar o espelho, o cara falava um preço absurdo. Eu falava, não vou fazer não. Aí chamava de novo. Aí depois de 3 anos. 3 anos? Depois de 3 anos encostado ali, um dia eu falei, agora enchi o saco. Chega, vou mandar botar o espelho. Mandei botar o espelho e ficou aqui. Como se tivesse sido pensado para cá, né? Talvez tenha sido pensado para cá. Em alguma né? dimensão Ô, gente, paralela. Em alguma dimensão adoro foi. essa pessoa. Em Eu alguma adoro essa pessoa. Você é muito estilosa. Tem um brilho, tem um brilhozinho. Não, tá muito... Olha aqui que lindo. Vem cá, olha lá, gente, ó. Olha lá, gente. No closet dela. Que legal. Ah, claro que você também veste viagem, né? Marrocos. Esse aqui é marroquino, esse aqui é indiano. Não aguento, gente. Aí, ó. Tá vendo? Um tique. Olha a cara dela, filha, orgulhosa. Parabéns por esse projeto lindo que você fez. Muito obrigada. Muito legal. Você não teria sido nada sem ela. Não é? É Por isso, quê? tem que ter a alma da pessoa, né? A alma do cliente, no caso. Não você. adianta chegar lá e fazer um projeto que não quer dizer nada. Então, Não o que vai- você pode dizer para as pessoas que estão hoje pensando em reformar ou de se reapaixonar pela casa sobre aquilo que a gente falou sobre o habitar? Eu acho que é isso, olhar pra dentro, né? Olhar para as coisas que você precisa, não ficar olhando demais pra fora a casa do outro, o jeito que o outro tá fazendo. Claro que você pode ter uma inspiração, mas tem que ver o que faz sentido pra você, o que tá refletindo a sua história, as coisas que você viveu, senão vai ser uma casa vazia de um monte de coisa que a pessoa, isso, aí você, não sei, eu comprei num lugar... A a arquiteta que comprou. mandou aí, botou aí pra gente. Ah, por que você colocou esse tapete? Aqui é só para combinar com a cor do sofá. Aí não Só pra combinar. Com a cor do sofá é ótimo. Agora, eu ouvi falar, né? Não, nós vimos que tem um bolinho ali naquela mesa. Vai rolar lá um cafezinho? Vai rolar
Agora, assim, vai rolar, se eu te contar a história do bolo, eu posso contar a história do bolo? Você vai contar, sabe pra onde? A gente vai contar lá no vídeo de membros, porque daí eu vou gravar um vídeo especial para quem é membro do canal. Então, se você ainda não é, eu não vou falar nada que você tá perdendo, que você já sabe. Então, vira membro aí do canal e vem assistir esse vídeo com a gente lá no membro. Agora é o seguinte, lembra que eu combinei uma coisa com você no início? Tá bom, então. Eu vou dar um tchau aqui, depois a gente se fala, tá? A gente se fala daqui a pouco. Muito obrigado por receber a gente nessa casa. Você tem noção tanto que eu tô apaixonado? Ai, que bom. Fiquei muito feliz de você ter segue gostado. Meu canal, não segue há muito tempo? Você não acha sigo que a sua casa cara de tudo que eu tento falar e mostrar durante todas as visitas? Tem coisas diferentes aqui para Modéstia, né? Tem coisas diferentes para as pessoas verem. Me dá um abraço, pessoal. Obrigado. Obrigado você, viu? Parabéns muito pelo projeto. Obrigada. Obrigado por receber a gente aqui. Muito bom. Gente, então é isso, tá? A gente se fala já já. Vamos lá para comer aquele bolo e gravar aquele vídeo? Vamos. Então vamos, porque, gente, eu quero saber a história desse bolo. Acabei de sair da casa da Evelyn e da Sofia, menina do céu. Sabe o que acontece? Eu acho que eu não esperava chegar lá em cima e ver tudo aquilo de viagem, aqueles tapetes, aqueles móveis, aquelas histórias todas, são muito legais, né? Você já deve ter se perguntado, como é que ela faz para limpar? Como é que ela faz? Gente, é com certeza usando. Só pode ser, gente, se jogar naqueles tapetes, claro que eu me joguei, eu devia ter gravado, né? Então dá pra você se jogar ali naquela história. Isso daí eu acho que é uma ideia boa de você ter. Não fica presa só na história de sofá, mesa, como sempre a gente conhece. De repente você pode quebrar essa história. Você vê que lá no Japão, por exemplo, o pessoal senta no chão, no mundo árabe também. Olha ali que interessante de você ter. Você lembra que no vídeo eu comentei sobre conforto? Que parece que a casa convida a gente para se jogar, nada é muito sisudo, assim, é tudo sempre pra gente meio que se jogar, então isso que eu achei mais legal também. Agora eu ri muito do bolo, você já assistiu o vídeo de membros? Gente, vocês têm que assistir, foi muito legal. E tem uma coisa que eu achei interessante, que você também percebeu, além de todas as dicas que elas deram, de olhar as coisas, aprender, não precisa comprar um monte de coisas, assim, comprar algo que seja especial, que faça diferença, que tenha um valor mais agregado. Isso para mim eu acho que é um dos grandes ensinamentos. Você também notou isso? Muito legal. Agora tem outra coisa também. Você viu a quantidade de vezes que ela falou que juntava madeiras, que guardava as portas, que sabia o valor de um pinho de riga, de uma madeira boa, e que ficava às vezes muitos anos guardado sem saber o que fazer? Isso é você saber o que é bom, o que tem valor e esperar o momento certo de usar. Isso, por exemplo, uma madeira que ela depois usou no closet, usou em outros lugares, olha que interessantíssimo isso, né? Porque às vezes você está naquela pressa, não serviu, vou jogar fora, está aqui ocupando espaço, mas olha aí a diferença que fez. Então, eu acho que esse daí fica um grande ensinamento para a gente, né? E outra coisa, viver. Quanto mais a gente vive e aprende com as coisas que a gente está vivendo, mais a gente vai contando histórias dentro de casa. Eu amei, eu tenho uma sensação que eu fiz uma amiga para sempre, duas, né? Então, espero que vocês também tenham gostado, mas eu quero que você escreva aqui embaixo para eu saber o que vocês acharam, para eu poder também ver se a gente está na mesma sintonia, tá bom? Um beijo para vocês, obrigado, tchau! A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você, quer aprender decoração comigo? Então clica aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente, você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui e a gente continua juntos.